Como o brasileiro ouve música hoje? Se você tem essa curiosidade vai ser sanada porque eu tenho comigo uma pesquisa realizada pelo Grupo Globo que responde essa e outras perguntas. Então, fica comigo porque esse vídeo está bem interessante. Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Eu sou o Vinícius Soares, profissional de marketing focado no segmento musical artístico, e esse aqui é o canal Palco Digital, um canal focado nesse segmento. Então, se você é artista, esse canal é todo seu, esse conteúdo especialmente para você, beleza? Vamos então ao vídeo de hoje. Pessoal, estou com uma pesquisa aqui realizada no finalzinho do ano passado pelo Grupo Globo, através do seu braço de pesquisas, o Instituto Gente, que mede tanto a parte comportamental, demográfica, faz pesquisas periódicas bem interessantes, bem relevantes. E essa pesquisa tem total foco no mercado da música, porque mede o consumo de música pelo brasileiro. Como que o brasileiro ele ouve e quais maneiras que acabam sendo as preferidas. Isso vai dar insights bem relevantes para você que é artista e está também divulgando sua música. Então fica conectado. Vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo, tá? Para você, depois que assistir esse vídeo, você ter os insights completos. Aqui, nesse vídeo, eu não vou tecer comentários em todos os tópicos, porque é bem extenso, né? O apanhado aqui. Vou pegar os mais relevantes, mas depois você pode ver com mais detalhes. E eu vou, em cima desses tópicos, dar uma visão de marketing, que eu acho bem relevante, porque não adianta você ter a informação, é interessante você saber o que fazer com essa informação. A ideia desse vídeo é fazer isso, tá? Bom, tô aqui, você tá vendo na tela também o infográfico da pesquisa, o consumo de música no Brasil. E aí uma coisa que é importante, tá? Você saber como é que foi feito, qual foi a metodologia da pesquisa, né? Os pesquisadores fizeram, obviamente, um levantamento em cima de um público brasileiro de 16 anos para cima, e cada pergunta tinha várias respostas e as pessoas podiam escolher mais de uma resposta. A porcentagem que você vai estar vendo, naturalmente, ela está dividida em muitos casos. Tem pessoas que vão escolher mais de uma resposta, então a metodologia da pesquisa é interessante você saber. As classes A, B e C foram as foco da pesquisa, tá? E vamos em frente. Então vamos lá, vamos descer. A gente tem aqui alguns dados que eu vou pular, mas depois você vê com calma. Por exemplo, dados que eu acho relevantes aqui, os dispositivos que as pessoas mais usam para ouvir música. A gente teve uma mudança bem interessante nesse cenário, que foi sempre em pesquisas anteriores, a gente via a TV ou a Smart TV em terceiro lugar, via o desktop em segundo, o celular, o smartphone em primeiro, sempre, né? Mas a gente vê que a Smart TV ela ganha a segunda posição, ou seja, as pessoas estão sentadas. Vamos entender o comportamento, né? Quem está sentado ou deitado assistindo televisão tende, claro que não é uma regra, mas tende a despender o tempo maior conectada ao que está assistindo, tá? Se você faz um clipe e esse clipe ele é assistido numa Smart TV e não num celular, você tende a ter uma retenção maior desse clipe, ou seja, as pessoas ficam mais tempo assistindo esse clipe, se o clipe for bom, obviamente, né, tiver dentro do que as pessoas querem assistir, e você ganha com isso mais alcance orgânico, o teu vídeo vai a mais pessoas, isso é muito positivo, tá? O consumo na Smart TV é positivo para a entrega orgânica, e eu não preciso dizer, o streaming de áudio, Spotify, o Deezer agradecem também por isso, tá? Então isso é positivo, muito legal, mas cobra também do artista mais envolvimento na questão audiovisual. Então pensar em clipe, pensar em audiovisual é ainda mais importante. Vamos lá então passar para o próximo dado, vamos descer aqui. Gênero musical. Qual o seu gênero musical favorito? E lembrando que é em cima também do que a gente está conversando aqui. Cada pessoa pode falar mais de um gênero musical, tendo o primeiro como o primeiro, o segundo como o segundo, o terceiro como o terceiro. Ela pode dizer vários e isso vai contando pontos ali na escala. Então você tem ali, em primeiro lugar, a música sertaneja. E você está vendo ali um 13, né?
13% em música sertaneja. Quer dizer o quê? 43% das pessoas marcaram música sertaneja, mas 13% disseram: música sertaneja é o meu primeiro estilo musical, que eu mais gosto, tá? Então, você tem 43% que ouvem música sertaneja pra caramba, mas ouvem outros estilos, e de repente podem dividir, e 13% são fiéis, fãs fervorosos, tá? Isso é importante se saber. Segundo lugar, música pop, com 34%, e dos 34%, 11% são os fãs que, olha, a primeira opção é música pop mesmo. E terceiro lugar, olha só que legal, música gospel. Eu digo legal porque o segmento gospel cristão sempre ficou à margem nas pesquisas e muitas pessoas reclamavam, e agora está tomando aí o terceiro lugar. Vamos descer aqui para mais uma opção. Agora, isso é bem interessante, né? Qual é a plataforma mais usada para ouvir música? Não houve surpresa, o YouTube é a maior plataforma hoje de consumo de música. E quando eu falei aqui de Smart TV e em segundo lugar, a gente naturalmente tem na cabeça que o YouTube acaba sendo o primeiro por isso. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade do que eu falei anteriormente sobre a criação do audiovisual e entender o consumo nas Smart TVs. Então guarda bem isso, porque vai te acompanhar durante o próximo ano e quem sabe os demais, né? O Spotify é a segunda maior plataforma, onde as pessoas mais ouvem música depois do YouTube. Obviamente, quem paga mais pro artista, YouTube ou Spotify? Spotify paga mais pro artista. Então, quando a gente fala onde você deve priorizar estar, onde você deve investir uma grana maior numa divulgação, se você está visando receita, entre YouTube e Spotify, o Spotify acaba sendo uma melhor opção, tá? E olha só que louco, em terceiro lugar, cara, a rádio AM e FM. Você que dizia que a rádio tinha morrido, que não tinha mais espaço para rádio, olha aí a rádio aparecendo na frente das rádios online, do Deezer, do Google Play, da Amazon Prime Music, do Palco MP3, do Sua Música e da Apple Music, que está em último lugar. Então, muito interessante saber isso. E as rádios AM e FM, por que é interessante a gente ver o AM aqui, né? Porque falar de AM, de consumo de AM, é falar também de interior do Brasil, tá? Interior do Brasil é onde você vê o consumo de música disparar em rádios. É bem interessante ver isso. E olha, o streaming de áudio, ele dirige o consumo de rádio no interior do Brasil e também nas grandes capitais. Tem muito artista independente tocando em rádio do interior e não sabe disso. Tá? Os programadores, né, as programações de rádio, elas pensam, tem gente preocupada olhando o que está tocando, medindo também consumo regional, e quando um artista independente ele passa na frente de alguém responsável por programação, em alguns casos ele é inserido numa programação e nem sabe. Falo porque diversos artistas independentes que trabalham comigo estão passando por isso. Isso é muito bom, tá? No final das contas. Então, olha aí, rádio em terceiro lugar, cara. Isso é sensacional. Vamos descer então aqui, serviços em que escutam música. Então, o YouTube, por exemplo, você tem 72% do público é composto por mulheres, a maior parte, né? As mulheres liderando o YouTube, os homens em segundo lugar, obviamente, né? Não poderia ser terceiro, 63%. Os negros ouvem e assistem mais o YouTube do que os brancos, 72%, brancos 62%. Rádios AM e FM, você tem ali classe A e B, 44%. Então a classe mais elitizada é a que ouve rádio, isso é bem interessante. A classe C, 23%, brancos 36% e negros 28%. Poxa, são dados que mostram, será que o rádio está ficando mais elitizado? Está mais ligado a uma determinada classe menos popular? Não sei, mas são dados que a gente está vendo aqui, né? Eu acho que é relevante trazer isso para uma análise mais profunda depois. Agora, bem relevante, momentos em que os brasileiros ouvem música. Em quais momentos?
Disparado em primeiro lugar durante as atividades domésticas. Então, a pessoa está em casa lavando louça, lavando roupa, estudando. Enfim, está dentro de casa, de alguma forma, ela vai interagir com música. Isso é bem relevante. Segundo lugar, enquanto realiza atividades físicas. Em terceiro lugar, deslocamento, né? Tá andando de carro, tá andando a pé, tá fazendo algum tipo de transporte. Quarto lugar, quando tá no celular, né? Navegando pela internet, enfim. E aí você tem os outros itens aqui. Mas o que eu acho relevante é que você já deve saber, né, os momentos em que as pessoas mais ouvem música, naturalmente eles são absorvidos pelo formato de consumo que são as playlists. Então, quando você tem essa consciência, você entende que playlists que atendam essas necessidades podem servir muito bem ao teu plano de divulgação. Isso é bem relevante, tá? Vamos descer aqui. Como se relacionam com playlists de música? Falei de playlist, tá aqui um tópico relevante. As playlists normalmente elas são feitas pelos próprios usuários, a grande maioria. Então você tem ali, costumo montar playlists pessoais privadas. É interessante você saber isso porque quando você faz uma campanha de divulgação, de marketing, de um lançamento, de um single, eu pelo menos, eu sempre primo em fazer com que essa música ela ocupe a mente do público. Você tem a audiência gostando da música e adicionando essa música numa playlist pessoal. Por que isso é positivo? Porque você vai ter naturalmente esse comportamento que é o mais previsível, as pessoas vão adicionar as músicas numa playlist pessoal. Essa playlist de repente nem é tão grande, mas você tem muita gente fazendo isso. Quando isso acontece, meu amigo, você tem um fenômeno que é a entrega orgânica das plataformas. Quando você tem muita gente adicionando essa música em playlists pessoais, você tem a plataforma em questão, pode ser o Spotify, pode ser o próprio Deezer também, identificando isso e entregando essa música mais de forma orgânica para pessoas parecidas com ela, com o perfil dela, através, o Spotify especificamente, da playlist algorítmica. Pode ser a descobertas da semana, por exemplo. Então, você tem o Spotify recompensando quem estimula esse tipo de comportamento. Se você não sabe, fique sabendo, tá? Isso é bem relevante. Olha que legal. Vamos descer. Bom, como a música afeta a sua vida, né? Então, você tem ali, ouvir música me ajuda a lidar com estresse e ansiedade. Você vê que você tem a música como um componente para somar no cotidiano. Aquele lance que muita gente que nasceu com música na década de 70, 80, 90 também, você sentava na frente do seu toca-discos ou do seu CD player para ouvir música. Você não queria satisfazer nada, você só queria sentar e ouvir música, contemplar a faixa, né? Infelizmente, esse comportamento hoje é escasso, para não dizer que quase não existe, né? As pessoas não param para assistir um clipe porque querem ver o artista. Bem raro isso acontecer, só quem é muito admirador de música, eu sou um deles, né? Sou uma dessas pessoas. Mas a maioria vai realmente ouvir música para suprir uma necessidade ou para atender um momento. Essa que é a realidade. Então, o primeiro que está no topo ali, ouvir música para ajudar com a questão do estresse, e também junto com esse tópico, você tem ouvir música para manter o bem-estar emocional, né, durante a pandemia aqui no caso. Essa pesquisa foi feita há pouco tempo, então a gente ainda está vivendo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, esses momentos de pandemia, e a música acaba, nesse momento, servindo como um alívio, né? E aí você tem, em terceiro lugar, buscar ouvir artistas e estilos musicais para melhorar o meu humor quando eu estou triste. Terceiro lugar, atendendo uma necessidade. Quarto lugar, a música é uma boa forma de encontrar e cultivar amizades em torno de um assunto em comum. É isso que você está pensando mesmo. Ouvir música para ter repertório de conversa, de fala, para entrar num determinado grupinho, entrar numa situação de relacionamento. Isso é até positivo, eu acho bacana, eu acho legal. Então, é relevante.
Você tem ali, ouvir música me ajuda a concentrar em atividades do dia a dia, concentração. Então você vai ver que todos esses tópicos estão conectados a isso. E olha, não é para você ficar triste, mas ninguém vai ouvir minha música. Cara, a tua música ela vai fazer parte da vida de alguém, de um momento. E fisgar essa audiência com foco em se tornar para essa audiência o artista preferido, está muito conectado não só a produzir música, mas a produzir conteúdo e ser uma pessoa que se conecta emocionalmente e pessoalmente com esse público. Então, ser um artista da prateleira mental da audiência não está só ligado a produzir música boa e estourar música nos streamings. Está ligado a você ser uma pessoa, a ter uma personalidade artística que mostra, se desnuda pessoalmente para esse público nas redes sociais. Eu falo disso nos meus treinamentos, enfim, mas é importante você saber entender isso e a pesquisa mostra bem que de supetão as pessoas não estão muito conectadas a saber quem é o artista. O segundo passo é se aprofundar se o artista mostrar ingredientes que favoreçam esse relacionamento, tá? Bom, vamos então descer. E aqui você tem, olha só, esse talvez seja o ponto principal, tá? Que eu quero destacar na pesquisa. Como essas pessoas conhecem músicas novas, artistas novos. E o primeiro lugar, 62%, conhecem músicas, artistas novos através da recomendação das próprias plataformas. Eu vou repetir. Essas pessoas, os brasileiros em geral, conhecem novos artistas, novas músicas através da recomendação das plataformas. Aqui, meu amigo, não é nem boca a boca, não é porque ele ouviu de um amigo. O amigo dele hoje é o computador, é o celular. Essa é que é a realidade, que pode ser triste, pode ser ruim, mas é a realidade. E se você não sabe como funciona o game, o jogo das plataformas de streaming, como o Spotify recomenda música, como o YouTube recomenda, como você faz para provocar, porque sim, as plataformas de streaming, elas são provocadas a entregar se você souber provocar essas plataformas organicamente. Se você não sabe esse jogo, você vai ficar nadando e vai morrer no meio da praia. Essa é a realidade. Só para você ter uma ideia, vou compartilhar com você a tela de relatórios de um artista independente que trabalha comigo. E você vai ver agora quais são as mais populares playlists que esse artista hoje está inserido. Você está vendo aí que são as playlists de algoritmo com destaque para essa playlist de rádio aí que você está vendo, ó. Mais de 100 mil ouvintes só em uma playlist de rádio. Que, diga-se de passagem, playlist de rádio, que é tema para um outro vídeo, é hoje uma das principais formas de entrega orgânica do Spotify. A gente vai falar sobre isso depois. Mas é um fato, hoje a entrega orgânica está superando e muito a entrega focada em playlist editorial, focado em playlist de terceiros. Se você sabe agradar o algoritmo, você vai saber fazer com que a sua música fique mais popular. Essa é que é a realidade. Os algoritmos são o novo boca a boca. Guarda bem isso. Você tem que saber, tem que conhecer isso. Tem que saber como fazer uma campanha de divulgação de marketing, por exemplo, que estimule a entrega orgânica. Isso é dever de um artista que está começando uma carreira ou que já tem uma carreira e precisa entender o jogo, tá? E é bem relevante entender isso porque, cara, olha só, quando você vê aqui, em segundo lugar, postagens de redes sociais, em terceiro lugar, rádio, olha aí a rádio em terceiro lugar como lugar onde as pessoas descobrem artistas, quarto lugar, trilha sonora, novela, filmes, séries. As trilhas sonoras acabam sendo também bem relevantes para os independentes. Eu falo bastante disso também. E você tem lá em quinto lugar, né, recomendações de parentes, amigos e conhecidos. Então, o boca a boca, de fato, humanamente falando, ele perde força para a autoridade da recomendação de uma plataforma de streaming, uma plataforma digital. Então, cara,
Guarda isso com todo cuidado e corre atrás do prejuízo se você ainda não está bem posicionado, tá certo? E, claro, né? Se você quiser aprender a construir um caminho no digital com a sua carreira, com a sua música, vou deixar o link do meu treinamento, o curso Palco Digital, aqui embaixo para você conhecer, se inscrever e fazer parte dessa comunidade, né? Se tornou uma comunidade que hoje tem mais de 10 mil artistas do Brasil, fora do Brasil, profissionais do mercado da música, donos de selos de gravadora, assessores de marketing, enfim, tem gente pra caramba de todos os segmentos. Formamos uma comunidade plural do mercado lá dentro e você será super bem-vindo, tá certo? Bom, como prometi também, vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.